Pax Notícias, bloco informativo da Rádio Pax. Acompanhe agora o essencial de informação nacional e internacional. Saudações a todos que nos acompanham através das nossas plataformas digitais e também através da Rádio Pax, emissora católica da Beirão. Desejar-vos bem-vindo à edição do Pax Notícias, referente hoje, quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022. Vamos aos tópicos desta edição. A má qualidade das obras de reabilitação da Escola Secundária de Mchatazina, na Beira, preocupa a direção da escola. O antigo presidente moçambicano, Armando Guebuza, vai ser ouvido amanhã, quinta-feira, 17, como declarante no julgamento do caso das dívidas ocultas. No estrangeiro, o governo do Zimbábue anunciou que vai deixar de pagar salários aos funcionários públicos sem vacina contra a Covid-19. Essas outras notas farão parte desta edição, que conta com a edição e a apresentação de Joaquim Tausen, com as participações da Isaura Alice e Ramos Miguel, nos cuidados técnicos Beto Sapão. Esta equipe de trabalho a deseja a todos que nos acompanham neste momento votos de uma ótima escuta. Um momento de oração para o fim do coronavírus. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Abrimos com o destaque desta quarta-feira. O antigo presidente moçambicano Armando Guebuza vai ser ouvido amanhã, quinta-feira, 17 de fevereiro, como declarante no julgamento do caso das dívidas ocultas. Para os contornos desta informação, com o jornalista Ramos Miguel. O antigo chefe de Estado moçambicano Armando Guebuza vai ser ouvido esta quinta-feira 17 como declarante no âmbito do julgamento das dívidas ocultas, e alguns analistas dizem esperar que o tribunal tenha coragem para avançar com o processo caso ele assuma que houve desvio de fundos do projeto para a defesa da costa de Moçambique. A expectativa é enorme em torno desta audição, e a justificação é que as pessoas querem ouvir aquele que era o presidente da República quando este escândalo aconteceu. Ele já fez o depoimento à PGR e fundamentalmente o que disse é que tudo foi decidido no comando operativo e não espero muito que ele chegue lá, mude esta versão, ainda que a semana passada tivemos uma luz muito intensa do anterior ministro do Interior que disse que naqueles comandos não se decidiu nada. As decisões foram tomadas entre o CIS e o chefe de Estado. Penso que também aqui vai ter de esclarecer esta colocação que contradiz frontalmente aquilo que foi o depoimento dele de que tudo se decidiu no comando operativo. Analista Moisés Mabunda, esta audição é muito importante, considera o analista Tomás Vera Mário. Na qualidade de comandante em chefe das Forças de Segurança, é ele que responde, portanto, por todas as decisões que foram tomadas. Então vamos esperar, ver se há de haver alguma informação muito importante. Para o analista Fernando Lima, é natural que haja esta expectativa porque existe a convicção de que, sendo Moçambique um Estado com um governo muito centralizado, qualquer assunto muito importante é sempre do conhecimento e de decisão do Presidente da República. Acrescentou que Armando Guebuza já disse à Comissão de Inquérito da Assembleia da República que se tivesse que voltar atrás, ele faria tudo de novo como decidiu antes, mas a questão tem agora um elemento adicional. Depois daquilo que ouvimos no julgamento de Jean Bostani em Nova York, daquilo que ouvimos já no decorrer deste julgamento, nomeadamente de pessoas que abusaram os fundos deste projeto para a defesa da costa de Moçambique, se o chefe de Estado mantém a mesma posição ou assume que houve desvios na implementação do projeto, houve enriquecimento ilícito e, mais grave ainda, que a segurança de Estado esteve muito envolvida nesses mesmos desvios. Lima entende que poderá haver uma segunda alternativa. Será aquilo que se
costuma dizer, fuga para a frente. Ou seja, não aconteceu nada de errado e tudo a que estamos a assistir, nomeadamente os desvios de aplicação de fundos, são o resultado de uma grande conspiração para denegrir a sua administração. Quais seriam, digamos, as consequências desse assumir de desvios? O Tribunal pode, de facto, assumir que o antigo chefe de Estado pode ser constituído em arguido. Na minha opinião, este assunto é muito politizado e, não obstante poder haver esses indícios, eu tenho sérias dúvidas que o Tribunal tenha a coragem de avançar nesse sentido. E Moisés Mabunda não acredita que o antigo estadista assuma que houve desvios? Estamos à espera de alguma confissão. Penso que devemos tirar o nosso cavalinho da chuva. Mas admitamos a hipótese dele assumir que houve desvios, de facto, nesse projeto. Quais seriam as consequências? Aí dependeria do Ministério Público, mas não acredito que seja, porque para fazer isso não era preciso que se abrisse esse processo. Mas fazendo isso, a Procuradoria-Geral de Moçambique tem um trabalho muito grande, que é responsabilizar o governo do dia pela violação da Constituição. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel. Enquanto isso, convido a jornalista Isaura Alice com a informação que dá conta de que a Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional, a CLIN, de Moçambique, repudiou ontem críticas à participação dos antigos combatentes na luta contra os terroristas em Cabo Delgado, defendendo a proteção da soberania face aos terroristas. O secretário-geral da CLIN, Fernando Faustino, criticou as vozes que têm estado a questionar a legalidade da atuação da força local no combate aos ataques terroristas. Refere um comunicado divulgado pela organização, citado pelo Notícias ao Minuto. O empenho dos antigos combatentes tem estado a contribuir para travar as investidas dos terroristas, avança a nota. O secretário-geral da Associação dos Combatentes da Luta de Libertação Nacional reafirma a prontidão dos membros da sua organização na luta contra o terrorismo em Cabo Delgado, lê-se no texto. Desde a luta armada contra o colonialismo português, prossegue o comunicado, os antigos combatentes têm estado empenhados na defesa da soberania do país. Membros da CLIN e os seus filhos formaram a chamada Força Local para ajudarem as forças de defesa e segurança na luta contra os insurgentes que protagonizam ataques na província de Cabo Delgado, norte do país. A participação da Força Local na guerra em Cabo Delgado, com armas e uniforme fornecidos pelo governo, tem sido criticada por vários analistas que consideram que, legalmente, as tarefas de defesa do terrorismo permanecem às forças de defesa e segurança e não a milícias ou forças irregulares. A ACLIN é uma organização filiada à Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, partido no poder, e congrega antigos combatentes da Guerra de 10 anos contra o colonialismo português e que culminou a proclamação da independência nacional em 1975. Enquanto isso, os Estados Unidos da América doaram ontem 840 mil doses da vacina Johnson & Johnson contra a Covid-19 a Moçambique, anunciou a representação diplomática norte-americana em Maputo. Essas vacinas de dose única irão permitir ao Ministério da Saúde proteger mais moçambicanos contra o vírus e atingir rapidamente os seus objetivos da campanha nacional de vacinação, destacou em comunicado. Com esta remessa, as doações do EUA ascendem a mais de 4,3 milhões de doses da vacina Johnson & Johnson entregues a Moçambique, acrescentou. Cerca de 80 milhões de dólares em assistência do governo do EUA para combater a Covid-19 no país lusófono inclui o fornecimento de suplementos, a maioria da capacidade dos colaboradores e instalações de saúde,
bem como apoio à distribuição da vacina. Desde o início da campanha de vacinação, em 8 de março de 2021, já foram vacinadas em Moçambique um total de 11,8 milhões de pessoas, das quais 10,2 milhões estão completamente vacinadas contra a Covid-19, anunciou ontem o Ministério da Saúde. Atualmente, a cobertura nacional de vacinação situa-se em 67,5%, acrescentou. Obrigado, Isaura Alice. Pax e Notícias, bloco informativo da Rádio Pax. O essencial de informação nacional e internacional passa na sua emissora católica da Beira. Com rigor, isenção e transparência. Pax Notícias. Somos pela verdade. De segunda a sexta-feira, às 13 horas e 18 horas. Na 103.0 FM. Pax e Notícias. De regresso estamos nesta segunda parte da edição do Grande Jornal com a página de reportagens. Vamos olhar o destaque desta quarta-feira. A má qualidade das obras de reabilitação da Escola Secundária de Muxatazina, na Beira, preocupa a direção da escola. Para os contornos desta informação, convido mais uma vez a jornalista Isaura Alice. Segundo a direção da escola, após a passagem do ciclone Idai, aquele estabelecimento de ensino, maior parte, foi totalmente danificado, o que condicionou a alocação de outras salas com vista a dar continuidade com o processo de ensino e aprendizagem. Falando ao nosso órgão de informação, Ana Serafim dos Santos, diretora da Escola Secundária de Muxatazina, disse que as obras foram entregues, mas com alguns problemas, o que preocupa a direção da escola. E identificou-se, calhou na altura que recebemos, o dia que recebemos as salas estava a chover, então identificou-se que quase em todos os blocos, na parte da junção de Comoeiras, está a pingar. Então, identificado o problema, porque estava presente o mestre das obras e ele viu, então prontificaram-se a reparar esse problema. E nos sanitários também. Tem alguns sítios onde abre a torneira e a água está a jorrar e eles prontificaram a vir com o canalizador para fazer o trabalho. Isso significa que a parte prejudicada mesmo no sanitário é a parte do sanitário das professoras. Mas para os alunos dá para estarem a usar o sanitário. E eu tenho sinceramente preocupação quando vier a cair a chuva. E ver que com a chuva também as aulas não vão ser muito efetivas por causa de falta de teto falso, que aquele servia de amortecedor para não haver muito barulho com as chapas. Mas assim, sem teto falso, só uma vez caiu a chuva, foi difícil de nos comunicar dentro de uma sala. Não havia aula naquela sala, mas estávamos no processo de matrícula. Era difícil de comunicarmos, nos perceber aí dentro daquela sala. Faz muito barulho a chapa sem teto falso. Alunos interpelados pela nossa equipe de reportagem falam da situação de casas de banho e pedem a rápida intervenção. Francisco Pita João, que recebo de nova chapa para não chover. Lucineide Jorge Mabingo, me sinto feliz. Vamos falar que chove lá, que seja reabilitado, que não sujem as paredes, que estudem muito e deixem as salas organizadas. Eu vou de Rafael Flanculos. Eu gostaria que reabilitasse de novo, para ser a mesma coisa como reabilitaram no outro sítio, e ser boa coisa, para não cair mais água. De referir que após a passagem do ciclone Idai, o governo e seus parceiros mobilizaram esforços com vista à recuperação e reconstrução da província de Sofala. Obrigado, Isaura Alice. Ouvinte, vamos a um brevíssimo intervalo. Regressamos já já. Rádio Pax, emissora católica da Beira, promovendo a paz. A paz está no ar. A mesma história, novos tempos. Seja nosso parceiro. Venha, faça parte da Rádio Pax. Contacto 8703-99952. E-mail radiopax@diocesebeira.org. A paz está no ar.
De regresso estamos nesta terceira e última parte da edição do Pax Notícias, o seu espaço de informação da Rádio Pax, emissora católica da Beirão. Nesta terceira e última parte da edição do Pax Notícias, vamos olhar o estrangeiro. O governo do Zimbábue anunciou que vai deixar de pagar salários aos funcionários sem vacina contra a Covid-19. Esta última medida tem efeito imediato e informou ontem a imprensa estatal. Nas últimas semanas, o país da África Austral foi flexibilizando as restrições às reuniões públicas, uma vez que os casos da variante Omicron começaram a diminuir. As pessoas sem prova de vacinação ficam impedidas de trabalhar, enfrentarão processos disciplinares e perdem o salário, noticiou o jornal estatal, citando um aviso governamental. Aqueles que não podem ser vacinados por motivos médicos devem apresentar um certificado de inserção de um médico, de acordo com o aviso da Comissão de Serviço Público, que é responsável pelas condições de trabalho dos funcionários do governo. Os departamentos governamentais têm vindo a funcionar com o mínimo, enquanto a maioria dos funcionários trabalhavam a partir de casa, como determinava uma das medidas de combate à propagação da pandemia que vigorava desde 2020. Em setembro do ano passado, o governo ordenou que todos os seus trabalhadores fossem vacinados contra o novo coronavírus. A maior federação de trabalhadores do país recorreu aos tribunais para contestar a obrigatoriedade da vacinação imposta pelo governo em empregadores privados. Cerca de 22% dos 15 milhões de habitantes do Zimbábue receberam 2 doses da vacina e o governo facultou doses de reforço para os interessados. Ouvinte da Rádio Pax, está tudo dito. Esteve na edição e apresentação deste espaço Joaquim Tausen, com as participações da Isauralice e Ramos Miguel, Beto Sapão nos cuidados técnicos. A todos que nos acompanham a partir das nossas plataformas digitais e não só através da Rádio Pax, emissora católica da Beira, o meu muito obrigado pela preferência e carinho da vossa audiência. Desejo continuação de uma ótima escuta à restante programação deste canal de rádio. Pax e Notícias, bloco informativo da Rádio Pax. O essencial de informação nacional e internacional passa na sua emissora católica da Beira. Com rigor, isenção e transparência. Pax Notícias. Somos pela verdade.